estar nessa casa, né? Onde a gente sempre é recebido com tanto carinho. E aproveitando, trago um abraço dos amigos e meus irmãos da Casa Fabiana de Cristo para todos os irmãos aqui do Portal da Vida. Bom, hoje nós vamos conversar sobre pensamento, e como diz o tema, pensamento é vida. Os parapsicólogos costumam dizer que tudo que se cria na mente torna-se realidade. Porém, nós, como somos, na maioria das vezes, e principalmente agora essa nova geração da internet, né, imediatistas, nós acreditamos que somos, para quem é do meu tempo deve lembrar, Yin e Eugênio. Porque a gente quer para ontem. Pensei agora, tem que acontecer. Mas não é assim. O que se cria, a palavra cria na mente, ela vem de um criar constante. Não é uma coisa assim que a gente simplesmente pensou. Nós criamos um hábito de como pensar, de o que pensar. E aí sim nós podemos transformar esse pensamento em realidade. A questão é, qual é a realidade que nós esperamos? Eu sempre paro para pensar na questão que as pessoas dizem assim, né? A gente tem que pensar em saúde para ter saúde, por exemplo. Aí muitos vão dizer, o que adianta pensar em ter saúde para ter saúde se eu tenho câncer terminal? Não vai mudar nada. Meu câncer está aí, eu já estou nas últimas, né? Então, que história é essa de pensar bem para ter saúde? É que, mais uma vez, nós nos equivocamos na resposta do nosso pensamento. Porque a primeira e a mais importante saúde que nós devemos procurar é a saúde moral, é a saúde do pensamento, é a saúde que nos cura de nós mesmos, de nossas más atitudes. Quando, enfim, nós conseguimos nos curar, claro que, como seres caminhantes, a gente não tem uma cura plena de todas as nossas falhas, de todas as nossas dificuldades, mas, passo a passo, probleminha por probleminha, que a nossa mente constrói, empecilhos por empecilhos, que nós conseguimos varrer do nosso pensamento, mais e mais nós nos tornamos saudáveis diante do Pai. E quem sente o amor do Pai e se sente mais saudável próximo a Ele, mais forte se sente também para os encarnados, mesmo no corpo físico, às vezes ainda doente. Porque tem coisas que nós não conseguimos mudar na parte física, porém conseguimos mudar no sentir e no agir com aquilo que temos. Se não fosse assim, um tetraplégico não gostaria
e desejaria não mais viver. Nós sabemos que muitos têm dificuldade, mas também sabemos de muitos que, mesmo podendo apenas usar a voz para se comunicar, os olhos e os ouvidos para ver e ouvir, sem mais nenhum outro movimento do pescoço para baixo, encontram na vida rumos maravilhosos. Poderíamos reclamar de ter que ficar em um leito sem ter muito o que fazer, mas quando encontramos na paz do amor do Pai o entendimento, nós percebemos que mesmo sobre um leito podemos ter voz, podemos aprender e podemos, sem sombra de dúvida, ensinar. Se não pelas palavras, ao menos pelo exemplo de paciência, de resiliência, de ali estar em um leito, sem ter desistido de viver, de aprender, de ensinar e de sentir. Então, pensamento, ou melhor dizendo, a nossa mente, ela é o espelho da vida em toda parte. Está num trecho do livro de Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida. Essa frase: a mente é o espelho da vida. O vocábulo mente, nos fala Haroldo Dutra, alude ao raciocínio espiritual, à consciência imortal, cuja característica é o processamento do universo. O vocábulo faz menção à capacidade humana de registrar e, por meio da cognição, interpretar o mundo exterior. Somos o espelho porque refletimos a causa primária. Não somos a bondade, refletimos a bondade emanada do Pai. Não somos a inteligência, mas refletimos a inteligência compartilhada pelo Pai. Porque tudo está em nós, nesse nosso espelho chamado pensamento, que reflete exatamente aquilo que nele alimentamos. Nas cartas de Paulo, que é o nome do livro da onde eu tiro alguns argumentos, as cartas de Paulo interpretadas por Haroldo Dutra e comentadas. Nós temos no item capítulo 22, que fala sobre o nosso DNA divino. Nós temos na carta primeira aos Coríntios de Paulo, ela é longa e fala a respeito de nós sermos partes de Deus. E nesse mesmo capítulo 12, que eu vou diminuir um pouco, porque o nosso tempo não é muito grande, no versículo 4, Paulo diz assim: ora, há repartição de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há repartição de serviços,
mas o Senhor é o mesmo. Há repartição de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Somos sempre parte de um conjunto. Nunca somos ou estamos apenas para e por nós mesmos. Há sempre alguém acima de nós para nos auxiliar. E alguém, ao menos ao nosso lado, para que nós possamos apoiar. E também, quando encontramos alguém que esteja atrás de nós, mais ainda temos o compromisso de auxiliar para que venha a caminhar conosco. Então, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, repartindo individualmente a cada um conforme Ele quer. Ou seja, cada um de nós vem com uma função específica, mesmo que sejamos todos igualmente filhos do mesmo Pai ou criaturas do mesmo Criador. Cada um de nós tem uma função específica. E ele continua, Paulo, explicando, sobre as mãos que pertencem ao mesmo corpo, os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos. Porém, o que seria de um sem o outro, Sempre que a gente tem algumas dessas partes do nosso corpo com algum tipo de deficiência ou inabilidade, nós sentimos falta. Mas ainda assim, pertencemos a esse corpo. E nesse caso, Paulo nos fala do corpo divino, o corpo do Pai que constrói o nosso próprio corpo, porém, nós somos membros desse Pai, viemos dele. E o que tem isso a ver com o nosso pensamento? Tudo, meus irmãos. Porque a nossa mudança realmente só é plena quando a nossa mente mudou a maneira que nós pensávamos diante de determinados fatos, determinadas circunstâncias. Como somos aprendizes, a gente normalmente faz o caminho inverso. Porque eu tenho que perdoar fulano X. Mas fulano X não me passa muito bem. Mas então, pelo menos, quando eu encontrar com fulano X, eu vou cumprimentar, Vou dar um bom dia, uma boa tarde, não vou mais ignorar fulano X, porque eu tenho que me redimir, Deus falou que a gente tem que perdoar, Jesus falou, tal, então vou começar. E aí a pessoa primeiro começa a cumprimentar e vai, até que começa a falar, e vai, até um dia ela muda o pensamento sobre aquela pessoa, daquilo que ela achava que com ela não batia, e se tornam, às vezes, melhores amigos. É um caminho? Claro que é. É uma maneira da gente aprender a crescer e a mudar
o nosso pensamento. Mas, em algumas circunstâncias, é necessário que a gente comece a mudar o padrão do pensamento, para que os nossos atos não sejam automáticos. Quando a gente às vezes diz assim, eu fiz tal coisa sem querer. No fundo, se a gente pudesse escutar lá atrás o nosso pensamento, nós iríamos perceber que no fundo, nós queríamos ter feito aquilo que fizemos. Porque era esse o nosso pensamento. O pensamento, ele é tão forte que ele nos faz agir sem pensar. Ou seja, sem raciocinar o que nós estamos fazendo. Porque quando eu escolho começar a mudar a minha conduta, eu raciocino no que eu faço. Então, eu vou pensar, na hora que X chegar aqui, eu vou dizer, boa noite. Isso eu estou raciocinando. Agora, se o meu pensamento já tiver mudado, eu vou fazer isso sem pensar. Ou seja, automaticamente eu olharei para a pessoa e direi, oi, boa noite. Porque no meu pensamento já não vive mais qualquer contrariedade para com o outro. Esses são exemplos muito pequenos, mas que também me fazem lembrar de uma coisa. Eu não sei vocês, mas eu algumas vezes me senti tão poderosa que eu pensava assim, eu vou rezar, mas eu não vou pedir nada, né? Porque eu não tenho nada para pedir, a minha vida está ótima, está perfeita. Eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu não posso pedir nada para Deus. Parecia a perfeição no mundo encarnado, né? A pessoinha aqui não precisava de mais nada. Até que eu comecei a prestar atenção. E aí eu descobri que eu tinha que pedir muito para não pensar errado, para mudar o meu pensamento, para mudar as minhas atitudes irracionais, impensadas, para mudar a minha mania de observar e criticar ao outro antes de olhar para mim mesmo, de pensar e pedir para calar a minha boca antes que a minha língua falasse besteiras. E principalmente pedir para que eu já nem pensasse mais nas besteiras, para que assim eu não as falasse. A gente tem muito a aprender, sempre. E por isso temos muito a pedir, porque quem não acha difícil ser resiliente, complacente, ter calma frente aos outros e os defeitos dos outros, aceitar a indiferença. E é difícil, mas se torna muito mais fácil quando nós conseguimos unir um pouquinho mais o nosso pensamento, a forma de pensamento do Mestre Jesus. Ou seja, pensar em amor, sem cor, sem credo, simplesmente amor. Pensar em fazer o ao outro
tudo aquilo que eu queira seja feito para mim mesmo. E aí, nesse exercício diário, vai ter um momento em que a gente vai dizer, engraçado, em outro tempo, se tivesse acontecido isso comigo, eu já tinha dado um pulo de 2 metros. Dessa vez passou assim que eu nem... E se passou, passou daí para melhor, como diz uma canção. Porque tudo que passa é muito bom, porque já é mais um obstáculo vencido. E é um sinal de sabedoria, por pequena que seja, de acordo com o nosso tamanho evolutivo e moral, ela sempre é importante. E a sabedoria, não no sentido de... E sabedoria não no sentido de esmiuçar, por exemplo, todos os versículos da Bíblia hebraica, o conhecer todas as parábolas de um Novo Testamento, ou ler livros acadêmicos de autores ilustres. Adquirir sabedoria não consiste em pesquisar no Google, ou mesmo decorar questões e as respostas contidas em O Livro dos Espíritos. Sabedoria é a lógica do pensamento puro e reto, justo e bom. É esse pensamento puro que gera o amor. Vejam como o pensar é importante em nossas vidas e como entender esse pensamento sábio trabalhando nele. Porque, como disse aqui, o sábio, na maioria das vezes, não é aquele que fez pós-tudo, como eu costumo dizer nas universidades da vida. Não é aquele que decorou todas as questões de O Livro dos Espíritos. Para muitos isso é super fácil. Tem gente que tem uma memória que vai lá, né? Questão número tal, fez isso, aquilo, outro. Eu fico assim, Mas quantos do que sabem colocam em prática aquilo que decoraram? Porque quando a gente decora, e isso também os pesquisadores dizem, a gente não assimila, ou seja, o que a gente decora não permanece no nosso pensamento. Por isso não nos transforma. São apenas palavras de repetição de uma das gavetinhas do nosso cérebro. Então, não basta decorar. Sabedoria é a lógica do pensamento. Tudo tem lógica na nossa vida. Por isso que Kardec nos diz, a fé deve e tem que ser raciocinada. Porque em tudo nós podemos encontrar a lógica que nos apoia naquilo que estamos professando. E depois nós temos Deus. E nós somos e viemos criados desse plasma divino
com que Deus envolve tudo o que é criado. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para se levantar da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Se nós refletirmos algo diferente, é porque não estamos colocando o nosso espelho apontado para o lugar certo. Não estamos de frente e com Deus. Por isso, às vezes, nos achamos tão longe do Pai. O pensamento infinitamente sábio de Deus é tal qual uma usina geradora de amor. O fruto da sabedoria é o amor. Caso a inteligência esteja gerando ódio, divisão, luta, guerra, competição, com certeza não é a sabedoria. A lei divina torna-se justa por causa do amor. Assim, toda a criação divina é um pronunciamento do amor de Deus. A matéria cósmica é a expressão do amor de Deus, é o alimento da criação. Então, se nós queremos amor, nós temos que nos voltar para Deus. O verme é amado pelo Senhor com a mesma intensidade dispensada ao anjo. Por ser incondicional, o amor divino abrange igualmente os espíritos desarmonizados com a própria imperfeição, posto que o amor é o meio de soerguê-los. E por nos amar, estabelece o Criador que sejamos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. O que nós escolhemos pensar? Eu me lembro sempre de um desenho também que tinha, acho que era Leão da Montanha, se eu não me engano, que tinha acho que era uma hiena chamada Hard. Ela dizia, ó dia, ó azar. Aí tudo sempre dava errado com ela, principalmente, e com o tal do leão também. Eles estavam sempre se metendo em apuros, né? Mas fazer o que se tudo para ela já começava o dia reclamando, né? Com a moleza de dia, ó azar, ó preguiça, ó moleza, ó tudo. Com certeza, o espelho dela não estava focando a Deus. E para quem acha que não sabe aonde está Deus, se não conseguir olhar para si mesmo,
Olhe então para todas as maravilhas que Ele criou. Nós sabemos que Deus é essa orquídea que ninguém consegue fazer igual. Só Ele sabe o que Ele colocou na construção de tal beleza para que nos alegrarmos e lembrarmos e pensarmos em Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana pela frente, que o pensamento de luz, de amor, de paz e compaixão esteja com todos. Obrigada, Carla. Obrigada a todos. Boa noite.